Este vídeo reúne momentos extraordinários do mundo animal registrados por acaso, mas que se tornaram virais pela raridade e surpresa que provocam. Cada cena é real e revela a natureza em situações que parecem acontecer uma única vez na vida. Número 1. O guarda-chuva de folhas do orangotango. Turistas ficaram deslumbrados ao registrar um orangotango que, para se proteger da chuva, improvisou um chapéu guarda-chuva feito de folhas. A engenhosidade do animal deixou todos impressionados. Já um entregador resolveu deixar um minúsculo filhote de gato na porta de uma casa e sair discretamente, mas o bichano tinha outros planos. Correu atrás do homem, decidido a não ser abandonado tão facilmente. Número 2. A vaca virada pela enxurrada. Durante uma enchente severa, o rio transbordou e arrastou tudo pelo caminho, inclusive uma vaca que boiava de barriga para cima, aparentemente sem chance de sobrevivência. Contudo, ao alcançar uma área mais rasa, o animal conseguiu se erguer e caminhar para a margem. Um caso inacreditável de autossalvamento. Número 3. O dono que salvou o bezerro do leopardo na Índia. Um homem dormia do lado de fora, ao lado de seu bezerrinho, quando, de repente, um leopardo surgiu da escuridão e atacou o filhote. Por sorte, o dono despertou no instante crítico, assustou o predador e salvou o pequeno, que escapou sem ferimentos. Número 4. A montanha-russa e a vaca com chifres afiados. Pessoas se aventuravam em uma montanha-russa que atravessava a floresta sem imaginar o risco que corriam. Vacas pastavam próximas ao trilho, e uma delas, com chifres longos e pontiagudos, quase atingiu o carrinho em movimento. Nada aconteceu, mas o susto foi enorme. Número 5. Esquilos bêbados de frutas fermentadas. Quando comem frutas fermentadas, os esquilos ficam cambaleando como bêbados de verdade. Eles tropeçam, caem, andam torto e provocam risadas de quem presencia, embora fiquem vulneráveis a predadores nesse estado. Número 6. O guaxinim entalado no telhado. Um homem notou 2 patas de guaxinim penduradas do telhado de sua casa. O animal tentava atravessar um buraco, mas ficou preso, criando uma cena cômica. Após várias tentativas, conseguiram retirá-lo. Só depois o dono percebeu o motivo da invasão. O guaxinim havia feito um ninho ali para seus filhotes. Número 7. O pelicano que engoliu um pombo por engano. O almoço de um pelicano foi abruptamente interrompido quando um cuidador percebeu que ele havia engolido um pombo. O funcionário conseguiu salvar a ave, puxando-a viva do enorme bico do pelicano. Um flagrante raríssimo. Número 8. Peixes que protegem seus filhotes de patos. 2 peixes guardavam ferozmente seus alevinos. Assim que patos se aproximaram da prole, os peixes partiram para o ataque e expulsaram os intrusos. Os patos claramente não esperavam tal reação. Número 9. O beija-flor salvo da teia de aranha. Um homem encontrou um beija-flor aparentemente morto em sua garagem, mas ao pegá-lo percebeu que estava preso em uma teia de aranha. Ele limpou cuidadosamente as asas e pernas da ave, que imediatamente levantou voo. Um resgate bem-sucedido. Número 10. O pardal ousado no ninho da águia. Uma câmera posicionada em um ninho de águia registrou algo inusitado. Um pardal pousou ao lado do filhote e abriu o bico, pedindo comida também. A audácia do pequeno pássaro surpreendeu quem viu a cena. Número 11. A fuga giratória da anêmona do mar. Mergulhadores conseguiram filmar um comportamento extremamente raro. Uma anêmona do mar percebeu a aproximação de uma estrela do mar, que poderia devorá-la. Desprendeu-se do fundo e começou a girar na água até escapar do predador. Uma fuga espetacular. Número 12. A hiena cercada por leões. Uma hiena caminhava tranquilamente pela estrada, sem imaginar que leões a esperavam escondidos. Eles saltaram e iniciaram a perseguição, mas a hiena era mais rápida e conseguiu escapar ilesa. Número 13. O rato pescador subaquático. O que parecia impossível tornou-se realidade quando um rato mergulhou, nadou sob uma pedra e emergiu com um peixe nos dentes, um verdadeiro caçador subaquático. Número 14. A rampa para o cão idoso. Um senhor construiu uma rampa especial para que seu cão idoso conseguisse subir facilmente até o porta-malas do carro, uma amizade fiel até o fim da vida. Número 15. O encontro com o urso polar. Turistas no Ártico viveram um momento tenso quando um urso polar caminhou diretamente em sua direção. O guia ordenou que todos ficassem imóveis, e a estratégia funcionou. O gigante apenas virou as costas e foi embora, deixando todos com o coração acelerado.
Número 16. O filhote de baleia mamando. Algo raríssimo de se ver. Um bebê de baleia mamando. Esses gigantes consomem até 100 litros de leite extremamente gorduroso por dia, com cerca de 50% de gordura. A cena é tão impressionante quanto adorável. Número 17. A Possum em Morte Coletiva Gambás são famosos por fingir que estão mortos quando se sentem ameaçados, mas este grupo levou isso a outro nível. Ao serem assustados, todos caíram ao mesmo tempo, como numa peça teatral. Uma das cenas mais engraçadas possíveis. Número 18. A cobra escondida no painel da motoneta. Uma cobra se enfiou dentro do painel de uma motoneta, deixando todos apavorados. Quando o resgatista desmontou a carenagem, o réptil saltou repentinamente e assumiu uma postura ameaçadora. As pessoas ao redor ficaram paralisadas de choque diante da cena. Número 19. A gata mestra do roubo. Uma gata esperta se aproximou de um vendedor esfregando-se nele, fingindo carinho. Até subiu em seus braços para distraí-lo. No instante em que o homem se descuidou, ela entrou na barraca, pegou um petisco com a boca e fugiu em disparada. O vendedor nem teve tempo de reagir. Número 20. A mãe cachorra que mantém a ordem. O dono estava cortando carne, e o cheirinho deixou o filhote enlouquecido. Mas a cadela adulta mostrou educação exemplar. Ela levantou a tampa do recipiente com cuidado, pegou apenas um pedaço, entregou ao filhotinho e fechou tudo novamente, como quem mantém a disciplina da casa. Número 21. O javali banhém molhado e encrenqueiro. Um javali pulou na piscina de um homem que imediatamente o ajudou a alcançar a borda para sair. Porém, assim que pisou em solo firme, o animal voltou a atacá-lo e pulou novamente na água. No fim, o morador precisou resgatá-lo pela segunda vez. Um dia para não esquecer. Número 22. O crocodilo que seguiu o pato. Durante uma enchente, uma pata nadava tranquilamente entre as casas alagadas, sem notar que um crocodilo a seguia logo atrás. Segundos depois, a câmera registrou o predador com a ave presa entre os dentes. Em águas assim, quem manda são as regras selvagens da sobrevivência. Número 23. A coruja que virou chapéu humano. Turistas pescavam calmamente quando, do nada, uma coruja surgiu voando e pousou bem em cima do chapéu de um dos homens. Um encontro absolutamente inesperado. Número 24. A peixa gigante que escapou da baleia-baleia se alimentam abrindo a boca e engolindo cardumes inteiros. Mas dessa vez uma peixa enorme conseguiu escapar no último instante, deslizando para fora da boca colossal. Uma cena de tirar o fôlego. Número 25. A coruja que aceitou o peixe e partiu. Um pescador estava no pier e não imaginava visitas aéreas. De repente, uma coruja pousou bem à sua frente sem fazer barulho algum. Ele ofereceu um peixe recém-capturado e a ave o agarrou instantaneamente antes de desaparecer no céu. Um encontro único. Número 26. O píton emboscado no arbusto. Um grupo descansava próximo ao rio quando um rapaz entrou em uns arbustos sem saber que um enorme píton estava logo atrás dele. O réptil lançou o bote e quase alcançou seu ombro. Em pânico, todos pularam na água e fugiram para longe. Número 27. A esquilo astronauta do ventilador. Uma esquila inventou sua própria atração. Equilibrava-se sobre o jato de ar de um ventilador, como se estivesse treinando para um voo espacial. A cena era absurdamente cômica. Número 28. O alce com delírio bovino. Um alce com galhada imensa decidiu que era uma vaca. Todos os dias ele aparecia no pasto e ficava ali com o rebanho como se fizesse parte dele. Ou até mesmo como se fosse o dono de um harém. Uma visão pra lá de curiosa. Número 29. Os iaques na ponte suspensa. A travessia de iaques por uma ponte suspensa parecia inacreditável. A estrutura balançava e os animais tentavam manter o equilíbrio com dificuldade, mas, surpreendentemente, todos atravessaram em segurança. Número 30. A lagarta chapéu e sua torre de cabeças. A lagarta, conhecida como chapéu, possui um truque estranho. Cada vez que troca de pele, a antiga cabeça fica empilhada sobre a nova, formando uma torre que pode ter até 5 crânios. É assustador de ver, mas serve como defesa. Predadores atacam as cabeças mortas e a lagarta real escapa ilesa. A natureza é brilhante. Número 31. O ganso do pescar em rosco. Uma mulher percebeu um ganso canadense preso em uma linha de pesca. Ele lutava batendo as asas, mas um funcionário do parque conseguiu acalmá-lo e liberar cuidadosamente a perna da ave. O ganso se afastou andando, completamente salvo. Um final feliz. Número 32.
A mãe elefanta, que corrige os filhos dois filhotes de elefante, discutiam por algum motivo desconhecido, e a mãe decidiu intervir. Ela virou um deles com a tromba como quem dá uma bronca. Por sorte, o pequeno levantou rapidinho. A lição funcionou. Número 33, o menino e a cobra disfarçada de graveto. Um pai caminhava com o filho, que estava jogando gravetos para o cachorro. Num momento, ele pegou algo que achou ser mais um galho. Mas era uma cobra. O pai imediatamente tirou o animal da mão do menino. Felizmente, era uma espécie não venenosa e ninguém foi ferido. Número 34. O cão fã de chinelo arremesso. Um cachorro ama tanto trazer o chinelo de seu dono que transformou isso em um ritual diário. Quando o dono não joga, o cão balança o chinelo nos dentes como se desse a dica do que quer. Que o jogo continue. É pura diversão para ele. Número 35. O cão travesso que move a cadeira. Outro cachorro aprontou bonito. Deslocou a cadeira do dono de mansinho o suficiente para fazê-lo cair no chão. O resultado? Uma cena hilária. Número 36. O touro instrutor de estacionamento. Um touro não gostou nada da forma como um motorista estacionou. Ele se aproximou e mostrou, com uma chifrada, qual seria a maneira correta. Um professor de estacionamento bem incomum. Número 37. O ganso pego na mão na lancha. Em uma lancha, as pessoas alcançaram uma revoada de gansos voando baixo sobre a água. Um deles passou tão perto que alguém conseguiu segurá-lo com a mão. Uma situação quase inacreditável. Número 38. O gato ladrão do peixe congelado. Um gato rajado roubou uma cavalinha congelada direto do mercado e saiu correndo, ignorando completamente os gritos do vendedor. Sem vergonha alguma, e com o prêmio nos dentes. Número 39. O gato ferido que procurou um hospital. Um gato ferido entrou sozinho em um hospital, como se soubesse que ali receberia ajuda. A equipe médica cuidou do machucado e depois o liberou. Impressiona como os animais parecem sentir onde podem encontrar socorro. Número 40. O lobo que roubava caranguejos. Um pescador sempre encontrava sua armadilha de caranguejos vazia. Então instalou uma câmera. A gravação mostrou o culpado. Um lobo muito esperto que puxava a armadilha até a margem e devorava os caranguejos tranquilamente. Um verdadeiro lobo-raposa. Número 41. A carpa dourada estrela da alimentação. Entre as carpas do tanque, uma carpa dourada se destacava por sua personalidade vibrante. Na hora da comida, saltava para fora da água para ser a primeira a pegar os grãos. Uma pequena celebridade aquática. Número 42. O elefante atacado pelo crocodilo. Um elefante entrou no rio de forma tranquila, sem imaginar o perigo. Em uma área bem profunda, ficou completamente submerso. Ao se aproximar da margem, um crocodilo gigante atacou. O predador superestimou sua força, mas o susto deixado no elefante foi enorme. Número 43. A família que fez fotografia ao lado de um jacaré gigante. Pais absolutamente imprudentes decidiram fazer uma sessão de fotos diante de um enorme jacaré de boca escancarada, escondido entre os arbustos à beira da estrada. O animal poderia ter saltado e mordido as crianças em um único movimento. Uma atitude completamente proibida e que por pouco não terminou em tragédia. Número 44. A força da leoa no pântano. Uma leoa demonstrou poder impressionante ao atacar um antílope cudo em pleno brejo. Mesmo com o animal tentando escapar de todas as formas, a predadora manteve as mandíbulas firmes no pescoço da presa. A força e a calma da caçadora deixaram todos boquiabertos. Número 45. O cão abandonado e o resgate inesperado. Uma câmera registrou um ato cruel. Um homem parou diante de uma casa, abriu a porta e expulsou seu próprio cachorro antes de ir embora. Assim ele decidiu se desfazer de seu companheiro fiel. Por sorte, a dona da casa viu tudo. Acolheu o animal confuso, alimentou-o e o adotou. Hoje ele vive finalmente amado. Número 46. A senhora japonesa e o ataque do urso. Uma mulher de 82 anos caminhava tranquilamente quando um urso negro surgiu e a atacou. Ele avançou 2 vezes, mas a senhora milagrosamente conseguiu desviar. O urso, desnorteado, fugiu logo depois. Ela ficou apenas muito assustada. Um verdadeiro milagre. Número 47. A mosca-cuco e seu método cruel. A chamada mosca-cuco é um parasita nato. Quando precisa depositar seus ovos, deixa as larvas perto de um formigueiro. Como elas exalam o mesmo cheiro das formigas, são levadas para dentro da colônia. Lá dentro, devoram as crias das formigas. A natureza pode ser brutal de um jeito impressionante. Número 48.
O cervo mestre da manobra. Um cervo mostrou inteligência surpreendente ao passar por baixo de uma cerca. Primeiro enfiou um chifre, depois o outro, e então deslizou o corpo inteiro. Um verdadeiro especialista em manobras estreitas. Número 49. A raposa sonolenta que aceitou carinho. Durante um passeio na floresta, um homem encontrou uma raposa dormindo. Ela nem se moveu quando ele se aproximou e chegou a fazer um leve alongamento enquanto era tocada. Assim que percebeu quem era, porém, fugiu rapidamente. Uma interação tão curiosa quanto rápida. Número 50. O gato que caiu no lago por puro engano. Um gato pareceu confundir a superfície da água com grama e saltou direto no lago. Suas tentativas desesperadas de subir no deck foram engraçadas e atrapalhadas. Depois de várias tentativas frustradas, finalmente conseguiu pular para o segundo apoio e se salvar. Número 51. A mulher e a cobra no jardim de casa. Uma mulher descansava em uma espreguiçadeira no gramado quando uma cobra rastejou direto sobre ela. Ela saltou em pânico e conseguiu se afastar a tempo. Por sorte, a víbora não a picou. Uma cena de arrepiar. Número 52. A filhinha de gatos pelo pente. Um homem escovou um de seus gatos com um pente e, de repente, formou-se uma fila de peludos esperando a vez. Eles aguardavam pacientemente, como clientes em um salão de beleza. Uma cena tão engraçada quanto fofa. Número 53. A doninha encaçada a esquilo. Uma doninha iniciou uma perseguição incansável a um esquilo, rodeando um tronco diversas vezes. Mas o esquilo foi mais astuto, deu voltas rápidas e escapou bem debaixo do nariz da predadora. Número 54. A mãe cervo em defesa do filhote. Uma mulher passeava com seu cachorro quando encontraram um cervo bebê dormindo. O cão tentou cheirar o filhote, mas a mãe cervo surgiu furiosa, atacando com as patas para protegê-lo. Felizmente o cachorro conseguiu correr e ninguém saiu ferido. Número 55. A mãe gambá com 15 filhotes. Nas costas, uma fêmea de gambá carregava 15 filhotinhos grudados em suas costas ao mesmo tempo. Como eles não caíam é um mistério. Caminhar com uma creche ambulante dessas deve ser um enorme desafio. Número 56. O urso cercado pela alcateia. Uma alcateia inteira atacou um urso. No início ele tentou revidar, mas após levar várias mordidas percebeu que eram inimigos demais e fugiu a toda velocidade. Uma batalha desleal da qual ele escapou por pouco. Número 57. O entregador saltador olímpico. Um entregador não esperava encontrar um cachorro no quintal. Quando o animal apareceu correndo na direção dele, o homem saltou por cima do portão com uma habilidade digna de medalha. Um salto espetacular. Número 58. A cascavel que avançou na janela do carro. Ao ver um volume estranho na estrada, algumas pessoas pararam o carro. Era uma cascavel enrolada. Quando uma delas colocou a cabeça para fora para filmar melhor, a cobra deu um bote instantâneo. O susto foi enorme. Número 59. O gato e o estouro fraco do artefato. Crianças acenderam um pequeno explosivo dentro de uma lata e correram desesperadas, esquecendo o gato que estava ali. A explosão foi fraca, e a correria delas acabou sendo a parte mais engraçada. Número 60. As tentativas malucas de remover colmeias e vespeiros. Uma coletânea de pessoas destruindo ninhos de abelhas e vespas com métodos totalmente improvisados, alguns absurdos. Assistir às reações é garantia de boas risadas. Número 61. As reações de cães. Fingindo ser comidos. Uma compilação hilariante mostra donos fingindo que vão comer seus cães, e as reações deles são puro ouro. Expressões que nenhum ator conseguiria imitar. Número 62. O resgate do potrinho zebra. Socorristas tentavam retirar um filhote de zebra de um brejo profundo. Após várias tentativas, conseguiram salvá-lo, deram água e o pequeno começou a confundir os humanos com sua mãe, seguindo-os sem parar. Eles precisaram ir embora rapidamente para que a zebra encontrasse seu verdadeiro grupo. O que finalmente ocorreu. Número 63. O gato que entrou na caixa do restaurante. Em um restaurante, um homem colocou uma caixa sobre a mesa. Um gato entrou silenciosamente por baixo, sem que ele percebesse. Quando abriu a tampa e viu o gato lá dentro, levou um baita susto. Número 64. O morador de rua e a leoa noturna. Um homem dormia ao relento e não sabia que uma leoa havia se aproximado para cheirá-lo. A felina apenas investigou e foi embora calmamente, mas a situação poderia ter terminado de forma terrível. Número 65. O truque de cinema com macaquinhos.
Um vídeo em reverso mostrava pequenos macacos saltando de uma forma que, ao ser reproduzido ao contrário, fazia parecer que gigantes dinossauros esticavam o pescoço como no cinema. A ilusão é tão perfeita que chega a ser assustadora. Número 66. O urso lábio enfrentando o tigre. Em um encontro dramático, uma mãe urso lábio ergueu-se sobre as patas traseiras para proteger seu filhote de um tigre. Ela avançou contra o felino, que acabou recuando. A coragem materna foi impressionante. Número 67. A esquilo que enganou o falcão. Uma esquilo comia tranquila em um galho quando um falcão mergulhou para atacá-la. No último instante, ela se enfiou sob o tronco, impossibilitando o ataque. Pouco depois, já estava roendo sua comida novamente. Número 68. O bisão que ensinou a lição aos lobos. Um grupo de lobos cercou um enorme bisão, ignorando a diferença de tamanho. Um dos predadores levou um coice tão forte que mudou de ideia na hora. Uma demonstração clara de poder. Número 69. A esquilo que queria o hambúrguer. Um homem tentava comer um hambúrguer sossegado quando uma esquilo insistente decidiu que merecia uma parte. Quando ele cobriu o lanche com um guardanapo, ela pulou em cima, vencendo pela teimosia, e ganhou um pedaço. Número 70. Os gansos que abaixaram a cabeça no caminhão transportados em uma gaiola na carroceria, os gansos abaixaram a cabeça instintivamente ao passar por baixo de uma ponte, como se soubessem o que estava por vir. A cena é divertida e curiosa. Número 71. O motociclista e o cachorro que mudou de ideia. Um motociclista seguia tranquilo quando um cão começou a persegui-lo latindo sem parar. Então o homem resolveu dar o troco. Fez meia volta e passou a correr atrás do cachorro. O animal disparou em fuga, provavelmente repensando suas escolhas. Depois dessa lição, é bem provável que ele não persiga mais ninguém tão cedo. Número 72. Os retornos mais emocionantes. Entre donos e cães. Alguns dos momentos mais tocantes registrados em vídeo mostram cães reencontrando seus tutores após longos períodos separados. No início, alguns nem reconhecem imediatamente quem voltou, mas segundos depois, quando percebem, correm com tamanha alegria que a cena derrete qualquer coração. Pura emoção. Número 73. O cão Malinois e sua vida de filme de ação. Quem adota um cão da raça Malinois descobre rapidamente que ganha um parceiro de aventuras. Em diversos vídeos, eles aparecem transformando a casa em uma verdadeira cena de filme. Saltam, escalam, perseguem coisas invisíveis e criam situações tão absurdas quanto impressionantes. Energia pura em forma de cachorro. Número 74. O orangotango que cobra pedágio em frutas. À beira de um rio, um orangotango se comportava como um cobrador de pedágio. Qualquer pessoa que quisesse passar precisava lhe entregar frutas. Sem pagamento, ninguém avançava. A negociação era séria e hilária. Número 75. A amizade entre a raposa e o corvo. Uma amizade improvável e linda. Uma raposa deitada de barriga para cima enquanto um corvo a beliscava carinhosamente, como se estivessem brincando. Um retrato doce das relações inesperadas da natureza. Número 76. O urso que entrou no prédio com porta automática. Uma câmera de segurança registrou um urso caminhando pela rua durante a noite. Ele se aproximou de um prédio e, assim que chegou perto, a porta automática se abriu. O urso entrou, deu uma olhada geral e saiu como se estivesse apenas fazendo uma inspeção. Por sorte, não havia ninguém no local. Número 77. Os pássaros em seus momentos mais engraçados. Uma coletânea de cenas hilárias de aves em situações totalmente inesperadas. Cambalhotas, caretas, quedas e imprevistos. Essas criaturas sabem divertir quem as observa. Número 78. O fazendeiro, o bezerro e a vaca furiosa. Um fazendeiro encontrou a vaca que acabara de parir e precisou aplicar injeções no recém-nascido. Agiu rápido, agarrou o bezerro, colocou-o na caçamba do veículo e correu de volta antes que a vaca o atacasse. Ele conseguiu realizar tudo a tempo e saiu ileso. Número 79. O crocodilo cercado por cães africanos selvagens. Ninguém sabe como um crocodilo se afastou tanto do rio, mas ele acabou rodeado por cães selvagens africanos. Eles começaram a mordê-lo até que o crocodilo percebeu o perigo e fugiu desesperado em direção à água, onde finalmente encontrou segurança. Número 80. O homem que pisou em uma cobra sem perceber. Um casal saía de casa quando o homem, distraído, pisou diretamente em uma cobra que estava diante da porta.
Assim que a esposa gritou avisando, ele saltou para trás apavorado. Felizmente, não houve mordida. Número 81. Os macacos ladrões de Bali. Em Bali, macacos malandros roubam óculos e celulares de turistas com enorme habilidade. Depois, só devolvem em troca de comida. É tão ousado quanto genial. E bastante engraçado para quem só assiste. Número 82. A maior cigarra do mundo. Uma das maiores cigarras do planeta foi registrada. Enorme, quase como um inseto de filme de terror. Pouca gente teria coragem de segurá-la. Número 83. A mulher que alimenta um puma selvagem toda noite. Uma mulher deixa comida para um puma selvagem. Com o tempo, o animal passou a aparecer como se estivesse indo à própria casa. Mesmo assim, é sempre um risco. Afinal, trata-se de um predador. Número 84. O cachorro que corre como piloto de corrida. Um cãozinho espera todos os dias alguém descer as escadas de bicicleta. Assim que vê a cena, ele dispara na frente, como se estivesse competindo em uma corrida. Um verdadeiro líder da prova. Número 85. Os cachorros em seus melhores momentos cômicos. Uma nova coletânea mostra cães em atitudes completamente inusitadas. Sustos, saltos desajeitados, travessuras e expressões impagáveis. Difícil não rir. Número 86. O socorro à garça com linha de pesca no pescoço. Alguns homens viram uma garça com algo estranho preso ao pescoço. Depois de atraí-la com peixes, conseguiram segurá-la e remover um anzol e a linha. A ave foi libertada, perfeita para voar novamente. Um ótimo trabalho em equipe. Número 87. O resgate da macaca no Rio Revolto. Uma macaquinha foi levada pela correnteza de um rio violento e ficou presa em pedras no meio do fluxo. Pessoas se arriscaram para salvá-la. Ela tremia, tentava morder de medo, mas o homem conseguiu carregá-la até a margem. Um resgate heróico. Número 88. O cão assustado pelo buraco falso. Um piso com pintura tridimensional criava a ilusão de um buraco profundo. O cachorro acreditou que era real e congelou de medo. O gato, por outro lado, atravessou sem hesitar, completamente imperturbável. Número 89. A corrida pela árvore. Entre leopardo e tigre turistas em safari, registraram um leopardo fugindo de um tigre. Num movimento rápido, escalou uma árvore altíssima, enquanto o tigre alcançou apenas o primeiro galho. A diferença de habilidade ficou clara. Número 90. A coletânea mais engraçada de cães arteiros, cães assustando humanos, pregando peças, aprontando como verdadeiros comediantes. Uma coletânea que deixa qualquer um rindo sozinho. Número 91. O gorila que brincou com o esquilo no zoológico. Um gorila segurou um esquilo pelo rabo como se fosse um brinquedo. Depois o soltou com desdém. A cena foi tão inesperada quanto engraçada. Número 92. O enxame que seguiu a rainha. Um apicultor percebeu que um enxame se reunia em um galho. Ele retirou cuidadosamente o grupo, encontrou a rainha e a colocou em uma nova colmeia. Imediatamente, todos os outros milhares de insetos seguiram para lá. A ordem natural funcionando como mágica viva. Número 93. A cabra alpinista, fazendo o alongamento perfeito. Uma cabra das montanhas encontrou a posição perfeita encostada em uma rocha, como se estivesse fazendo yoga avançado. Um alongamento digno de inveja. Número 94. O gato que carregou o travesseiro para os filhotes. Um homem filmou um gato carregando um travesseiro, passando por degraus e cercas até escondê-lo atrás de tijolos. Ali estavam seus filhotes. Ele só queria deixá-los confortáveis. O homem então comprou uma casinha completa para a família, que passou a dormir aquecida e protegida. Número 95. O comerciante que montou uma cama para o gato da loja. Em vez de deixar seu gato em casa, um comerciante preparou um cantinho para ele dentro de uma caixa na porta da loja. Marketing perfeito. Clientes entravam encantados ao ver o mascote dormindo ali. Número 96. O policial que parou o trânsito para salvar 2 filhotes na Índia. Um policial interrompeu o fluxo de uma avenida inteira de 4 faixas para que 2 cãezinhos atravessassem em segurança. Sem sua intervenção, eles jamais teriam conseguido passar. Um verdadeiro herói. Número 97. O redemoinho de peixes em plena caçada. Um peixe roara encontrou sua presa e tentou grudá-la. A vítima girou desesperadamente, fazendo a água rodopiar. No fim, o roara conseguiu fixar-se na cabeça do outro peixe, criando uma cena intensa. Número 98. O encontro. Entre elefante e leoa com filhotes.
Um elefante aproximou-se inadvertidamente de uma leoa e seus 3 filhotes. A poucos metros deles, o gigante apenas se virou e foi embora, sem sequer perceber o perigo que representava. A sorte da família felina foi enorme. Número 99. Os bombardeios de macacos na água. Muitas pessoas pensaram que algo caía do céu, mas eram macacos pulando de árvores diretamente na água para se refrescar. Uma forma nada discreta e muito divertida de aproveitar o calor. Número 100. Leões amedrontados pela tempestade. Mesmo os reis da selva têm medo. Um grupo de leões se encolheu ao ouvir trovões e ver relâmpagos iluminarem o céu. Uma cena rara e curiosamente fofa. E assim terminamos esta viagem pelos momentos mais surpreendentes que a natureza já nos mostrou. Cenas tão improváveis que parecem obra do acaso, mas que revelam a inteligência, a coragem e até o humor escondido no comportamento animal. Cada encontro, fuga, resgate ou travessura prova que, mesmo quando achamos que já vimos de tudo, o mundo selvagem sempre encontra um jeito de nos surpreender novamente. Se você gostou dessas imagens raras e inacreditáveis, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum novo compilado extraordinário. Até o próximo vídeo, onde com certeza a natureza vai nos surpreender outra vez.